Esse é o vídeo de suporte 1 de 2, referente à aula 11, Aminas, da disciplina GQI 109, Química Orgânica 2, da Universidade Federal de Lavras. Nessa nossa última aula, então, pessoal, nós vamos estudar o grupamento funcional amina, ou seja, os compostos orgânicos nitrogenados. Compostos orgânicos nitrogenados, como o próprio nome já diz, são compostos orgânicos que têm nitrogênio na estrutura, que têm nitrogênio na cadeia carbônica. Antes da gente aprofundar nesse conceito, então, vamos lembrar lá da química geral o que é o átomo de nitrogênio, o que ele é capaz de fazer. Como nós já sabemos, o nitrogênio é um átomo da família 5A, ou seja, ele pode fazer 3 ligações e tem um par de elétrons livre. Você lembra isso lá dos seus estudos mais básicos na área de química. Então, como o nitrogênio tem um par de elétrons livre, essas 3 ligações que ele faz não ficam distribuídas ao longo de um mesmo plano. Esse par de elétrons livre, ele empurra essas ligações para baixo, e essas ligações agora apontam para o vértice de uma pirâmide. O nitrogênio, hibridizado em sp3, que nem esse que você está vendo aqui, é um átomo que faz a molécula apresentar a geometria piramidal, como nós já sabemos. Então, essas 3 ligações que o átomo de nitrogênio faz podem ser ligações com átomo de hidrogênio, ou isso daqui podem ser cadeias carbônicas. Em função disso, se isso é hidrogênio ou se isso são cadeias carbônicas, essas aminas vão ter ainda classificações especiais. Mas o importante nesse momento, então, é você saber que o nitrogênio faz 3 ligações, tem um par de elétrons livre, ou seja, uma carga negativa aqui. Esse átomo de nitrogênio está com carga formal neutra, mas esse par de elétrons livre que você está vendo aqui pode conferir a reatividade das aminas, que nós vamos discutir ao longo dessa aula. O exemplo mais simples de amina é a amônia, quando esses 3 grupamentos R que você está vendo aqui, são 3 átomos de hidrogênio. É a amônia, que você já deve ter ouvido falar muito, já deve ter conversado sobre a síntese industrial dela, tem um monte de aplicação para esse composto em termos de química e engenharia química. Quando um desses átomos de hidrogênio é uma cadeia carbônica, por exemplo, um grupo CH3, está vendo aqui um CH3 ligado ao nitrogênio, par de elétrons livres, hidrogênio, hidrogênio. Ou seja, isso é um grupo NH2. Um grupo CH3 conectado a um grupo NH2, isso daqui já é uma amina primária. Em específico, essa daqui é a metilamina. Aminas primárias são aquelas que, das 3 ligações que o nitrogênio faz, só uma delas é uma cadeia carbônica, que poderia ser um grupo etil, poderia ser um grupo butil, poderia ser um grupo isopropil, não importa qual a cadeia carbônica. Se for só uma cadeia carbônica, isso é uma amina primária. Quando eu tenho 2 cadeias carbônicas, das 3 ligações que o nitrogênio faz, 2 dessas ligações são cadeias carbônicas, não importa se são grupos iguais ou grupos diferentes, isso aqui já é classificado como uma amina secundária. Nesse caso específico, a gente está falando da dimetilamina. E por fim, se das 3 ligações que o nitrogênio faz, as 3 ligações forem conexões com cadeias carbônicas, com átomos de carbono, não importa se essas cadeias carbônicas são iguais ou se elas são diferentes entre si, isso é o que a gente classifica como uma amina terciária. Nesse caso aqui, a trimetilamina. Nós vamos descobrir que essas 4 estruturas não têm a mesma reatividade química, elas não têm as mesmas propriedades físicas. Ter hidrogênios ou cadeias carbônicas em volta de um átomo de nitrogênio modifica muito as propriedades fisicoquímicas, a reatividade química que uma amina vai apresentar, e é isso que nós vamos aprofundar nessa aula de hoje. No laboratório, a gente tem vários exemplos de aminas que são utilizadas como reagentes. Ao longo da aula, a gente vai discutindo. Mas vamos ver já algumas aqui que são comuns de se encontrar em laboratório de química orgânica. Esse líquido incolor que você está vendo aqui é a terquibutilamina. Terquibutilamina é um material de partida muito útil na síntese de um monte de medicamentos. É um líquido bastante inflamável, é perigoso, é tóxico, tem que ser manipulado no laboratório com muito cuidado. E normalmente essas aminas, que têm cadeia carbônica pequena, de 4, 5 carbonos no máximo, aminas com 2 carbonos, 3 carbonos, essas aminas costumam ter um cheiro muito forte, um cheiro ruim. O laboratório, para se trabalhar com isso, além de todos os cuidados que a gente já tem que também tomar cuidado para não espalhar o cheiro desagradável que essas aminas normalmente possuem. Outro exemplo de substância bastante utilizada em laboratório de química orgânica é a dietilamina.
Tá vendo aqui, ó? Enquanto essa é uma amina primária conectada, que é só um carbono, aqui eu tenho uma amina secundária, está conectada a um grupo etil e outro grupo etil, e somente um átomo de hidrogênio. Isso daqui também é um reagente muito útil, por exemplo, em cromatografia, quando a gente quer modificar o pH da fase móvel. Outro exemplo também aqui, a butilamina. A butilamina já é um grupo NH2 conectado a um grupo butil, ó, 4 carbonos, 1, 2, 3, 4. Isso daqui também é um reagente muito útil no laboratório, do mesmo jeito que os outros, ele é inflamável, é tóxico, é perigoso e também tem um aroma desagradável. Tem que se trabalhar em condições adequadas no laboratório. Então, ao longo da aula, a gente vai conhecendo outros reagentes, mas essas aminas de cadeia carbônica pequena são todos reagentes que são comercialmente disponíveis. Se for necessário qualquer um deles na síntese de uma substância, é muito simples adquirir isso no mercado. Existem outras classificações de amina, embora a gente não vá aprofundar nessa parte de classificações de amina, só vamos mostrar esse slide aqui para você ter uma ideia de que outras classes de aminas existem. Enquanto nós já conversamos sobre aminas alifáticas, que são aquelas que estão conectadas à cadeia carbônica, nós temos também as aminas aromáticas. Um exemplo de amina aromática primária é a anilina, que é esse líquido amarelo que você está vendo aqui, ó. A anilina tem essa estrutura química, é um grupo NH2, ou seja, uma amina primária, ligado a só um carbono. Nesse caso, um carbono de um anel aromático. Toda vez que um nitrogênio com um par de elétrons estiver vizinho a um sistema aromático, isso é o que a gente classifica como uma amina aromática. Nesse caso, uma amina aromática primária. Já esse composto, a N-metilanilina, um dos dois hidrogênios da anilina é substituído por um grupo CH3, por um grupo metil. Isso continua sendo amina aromática. Eu continuo tendo um nitrogênio vizinho a um anel aromático. Agora, isso daqui é uma amina aromática secundária. Nesse caso que eu estou mostrando aqui agora, a benzildimetilamina, nesse caso aqui agora a gente já tem uma amina alifática terciária. Por que isso? Esse carbono é sp3, esse carbono é sp3, esse carbono é sp3. O nitrogênio não está diretamente vizinho ao anel aromático. Para ser uma amina aromática, eu preciso que esse nitrogênio esteja diretamente conectado ao anel aromático. Nós vamos descobrir nessa aula por que eu preciso do nitrogênio ligado ao anel aromático para classificar isso como uma amina aromática. Outras classificações. Existem também as aminas alifáticas heterocíclicas, onde o nitrogênio faz parte de um sistema cíclico funcionando como um heteroátomo no meio da cadeia carbônica. Nesse caso aqui a gente tem a pirrolidina, um anel de 5 membros. Se o anel for de 6 membros, essa daqui já é a piperidina. Outras classificações. Nós temos também as aminas aromáticas heterocíclicas. Agora, diferente das aminas aromáticas, as aminas aromáticas heterocíclicas, o nitrogênio está inserido no sistema aromático. Ele é parte do anel aromático. Por exemplo, aqui a gente tem a piridina. Outro exemplo, a pirimidina. Pirimidina já são 2 átomos de carbono são substituídos por 2 átomos de nitrogênio. Esses 2 átomos de nitrogênio fazem parte da cadeia carbônica do sistema aromático cíclico que a gente está vendo aqui na estrutura. Esse daqui é, por exemplo, o imidazol. De novo aqui, ó, tá vendo? O nitrogênio está inserido no anel aromático, no sistema aromático. Isso daqui é uma purina, mais uma vez nitrogênio inserido no sistema cíclico. E por fim, esse é o pirrol. A gente não vai aprofundar tanto nessas classificações, como eu já falei antes, pessoal, porque isso é mais assunto da bioquímica. Estudar com mais detalhes essas classes de biomoléculas é mais do campo da bioquímica, que os objetivos da disciplina de química orgânica são outros. Um exemplo de amina é esse alcaloide que você está vendo aqui. Alcaloides são substâncias que têm uma forte atividade sobre animais de maneira geral, produzida por plantas. Os alcaloides têm na estrutura sempre um átomo de nitrogênio. Por exemplo, esse composto aqui, a morfina, é um produto natural. É um alcaloide que é produzido por essa planta aqui, a papoula do Oriente, a Papaver soniferum. A planta produz isso como uma substância de defesa para se proteger de predadores, mas isso daqui a gente já descobriu ao longo dos anos, estudando essa substância, nós descobrimos que esse composto tem uma fortíssima atividade analgésica. Inclusive, ela pode ser utilizada para fazer tratamento de pacientes que estão em situação terminal, com dores
muito severas, porque isso daqui bloqueia completamente os transmissores de dor, fazendo a pessoa entrar num estado de torpor muito grande, aliviando qualquer problema que ela esteja sentindo. Então, se extrai a morfina da papoula do Oriente, faz essas ampolas aqui e injeta no paciente. Olhando aqui essa molécula, um monte de função orgânica você já conhece de outras aulas. Aqui a gente tem um fenol, isso daqui é um éter, isso daqui é um álcool. E agora aqui a gente está vendo um nitrogênio inserido na cadeia carbônica. E eu estou vendo aqui, ó, esse nitrogênio está ligado a um grupo CH3 aqui, a um grupo CH aqui e a um grupo CH2 aqui. O nitrogênio que está ligado a 3 carbonos. Isso então é uma amina terciária. Os químicos farmacêuticos descobriram que essa amina terciária aqui é essencial para a atividade dessa molécula, para que ela atue como um anestésico muito forte. Sem essa amina terciária aqui, essa molécula não tem o poder analgésico que ela tem. Daí a importância de entender a relação entre a atividade de uma molécula e a estrutura que ela tem. Para a gente começar, então, nós vamos falar sobre as propriedades físicas das aminas. E como sempre, nós vamos começar pela temperatura de ebulição. Vamos comparar aqui algumas moléculas orgânicas e ver qual a diferença de temperatura de ebulição que existe entre elas. O butano, como você já sabe, evapora a 0 grau. O propanol evapora a 98 graus. Já a propanamina evapora a 50 graus. Ela tem uma temperatura de ebulição não tão alta como a do álcool, mas não tão baixa quanto a do hidrocarboneto. Por que as aminas têm essa temperatura de ebulição mais baixa do que, por exemplo, um álcool correspondente? O que explica a diminuição na temperatura de ebulição? Vamos lembrar o que faz o álcool ter a temperatura de ebulição tão alta. Nós já sabemos que no álcool o grupamento OH é extremamente polarizado na direção do oxigênio. O oxigênio, por ser muito eletronegativo, polariza essa ligação e cria um foco de carga positiva nesse átomo de hidrogênio. Uma molécula de álcool vizinha que esteja no mesmo frasco tem átomos de oxigênio com pares de elétrons livres, carga negativa. Carga negativa acaba atraindo essa carga positiva exposta e se estabelece uma interação eletrostática muito forte entre essas duas cargas. Isso é uma ligação de hidrogênio. Ela ocorre toda vez que eu tiver um hidrogênio diretamente ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Então, peraí. Se eu falei que ligação de hidrogênio ocorre quando eu tiver hidrogênio diretamente ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, olha aqui. Nitrogênio ligado diretamente a hidrogênio. E 2 hidrogênios. E mesmo assim, mesmo fazendo ligação de hidrogênio, a temperatura de ebulição dessa molécula é da ordem de 50 graus. Por que está tão baixa? Por que caiu tanto quando eu comparo com o álcool, sendo que as duas moléculas são capazes de interagir por ligação de hidrogênio entre si? Mas isso é uma ligação de hidrogênio entre álcoois. Vamos comparar uma ligação de hidrogênio entre aminas. Então vamos imaginar aqui uma amina que tem essa estrutura. Esse grupo R poderia ser, por exemplo, um outro átomo de hidrogênio, não tem problema. Mas a questão é, quando eu tenho um nitrogênio unido a um átomo de hidrogênio, essa ligação de fato ela é polarizada na direção do átomo de nitrogênio. O nitrogênio é mais eletronegativo do que hidrogênio, então há sim a criação de um dipolo elétrico, uma carga positiva e uma carga negativa ao longo dessa ligação nitrogênio-hidrogênio. Só que, quando eu comparo esse dipolo com esse dipolo, o oxigênio é muito mais eletronegativo do que o nitrogênio. Como o oxigênio é mais eletronegativo, ele polariza mais essa ligação. Essa ligação é mais polarizada do que essa. Então aqui se cria um foco de carga positiva maior do que o foco de carga positiva que é criado aqui. Então eu coloquei aqui um sinal maior de propósito, para evidenciar que aqui a carga positiva é grande, já que esse hidrogênio está ligado a um átomo de oxigênio, mais eletronegativo. Aqui o foco de carga positiva ele é menor. Ele é menor porque ele está ligado a um elemento menos eletronegativo que polariza menos essa ligação. Consequência, se aqui existe um foco de carga positiva menor, essa carga negativa é tão negativa quanto essa. Só que se aqui eu tenho uma carga positiva menor, essa interação eletrostática não é tão forte quanto essa interação eletrostática que você está vendo aqui. O resultado é que se estabelece aqui uma ligação de hidrogênio mais fraca. Como consequência, as aminas costumam ter temperatura de ebulição menor do que quando eu comparo com os álcoois de massa molecular correspondente, ou seja, de cadeias carbônicas
próxima. Não é o número de ligações de hidrogênio, não é nada disso que está influenciando aqui na temperatura de ebulição. Essa interação aqui é mais forte do que essa interação por causa da carga positiva que existe nesse átomo de hidrogênio. A carga positiva desse hidrogênio aqui não é tão grande, o nitrogênio não é tão eletronegativo como o oxigênio. E a questão de solubilidade? A dimetilamina ela é completamente solúvel em água. Agora, por que isso acontece? Por que a gente consegue essa solubilização em água da dimetilamina, para preparar soluções de dimetilamina em água? Mesma história, pessoal. As moléculas de dimetilamina não precisam interagir somente entre elas. Quando eu olho aqui, eu tenho par de elétrons, carga negativa, e essa ligação é polarizada na direção do nitrogênio. Ok, ela não é tão polarizada igual se fosse o oxigênio, mas existe aqui um foco de carga positiva. Ele está aí presente na molécula. Moléculas de água, do mesmo jeito, têm focos de carga positiva e focos de carga negativa. Isso quer dizer que essa molécula pode interagir por aqui, ó, essa carga negativa pode interagir com esse hidrogênio positivo da água. Essa carga positiva pode interagir por essa carga negativa da molécula de água. Eu espero que essa interação aqui seja uma interação mais forte do que essa. Mas não quer dizer que elas não existam. As moléculas de dimetilamina podem interagir com a água por ligação de hidrogênio. Então, quando um composto mistura com o outro, você vai ter dimetilamina interagindo com dimetilamina por ligação de hidrogênio. Vai ter água interagindo com dimetilamina por ligação de hidrogênio. Vai ter água interagindo com água por ligação de hidrogênio. E você não vai conseguir distinguir uma coisa da outra. Isso vai formar um sistema único, homogêneo, de uma fase única, onde todas essas interações estão acontecendo ao mesmo tempo e vão ser impossíveis de ser distinguida uma da outra. Agora, essa molécula aqui, essa amina, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, heptanamina, isso daqui é solúvel em água? Mesma história. Se a água fosse querer interagir com essa molécula, ela iria procurar esse ponto da molécula aqui, a porção hidrofílica. Ela iria tentar se aproximar desse grupo para tentar estabelecer uma ligação de hidrogênio. Mas quando ela se aproximasse, essa porção hidrofóbica, essa grande cadeia carbônica polar, vai repelir a molécula de água, ela vai se afastar e, como consequência, vão se formar duas fases distintas. As moléculas de água vão preferir fazer ligação de hidrogênio entre elas mesmas. A interação que ocorre entre elas mesmas é mais favorável, energeticamente vale mais a pena do que tentar se aproximar aqui para estabelecer uma ligação de hidrogênio com esse grupo hidrofílico dessa molécula. A consequência é que isso daqui acaba interagindo com outra molécula dela mesma por dipolo induzido, usando essa grande cadeia carbônica. E duas fases são formadas, uma dessa molécula que tem características mais apolares e outra fase dessa molécula que tem características mais polares. A regra é sempre a mesma, é a mesma que você já tem visto desde o início do curso de Orgânica 2. Aminas com cadeia carbônica pequena, se eu tiver aqui em volta 4, no máximo 5 carbonos, moléculas de água e outros solventes polares vão conseguir se aproximar para fazer uma interação intermolecular. Agora, se a cadeia carbônica for maior do que 5 carbonos, aí a molécula já adquire características mais apolares. Então é melhor você usar também um solvente apolar. Heptano, tolueno, benzeno, algum solvente que também interaja por dipolo induzido, porque o solvente, a cadeia carbônica do solvente vai interagir com essa cadeia carbônica por dipolo induzido, então eu vou conseguir solubilizar a substância. Agora, passando para a parte de reatividade, a primeira coisa que a gente tem que saber é que as aminas têm um caráter básico. Isso quer dizer que aminas podem reagir com ácido. Agora, por que aminas teriam esse caráter básico? Por que compostos orgânicos nitrogenados têm essa característica em comum entre eles? Olha um exemplo aqui. Trimetilaminas, a temperatura ambiente é um gás. Cloreto de hidrogênio você também pode ter ele na forma de gás. Aliás, o nome cloreto de hidrogênio é quando eu me refiro à molécula de HCl na forma de gás. Quando eu estou me referindo a isso daqui na forma de uma solução, a gente fala ácido clorídrico. Então, quando uma corrente de gás de trimetilamina se encontra com uma corrente de gás de cloreto de hidrogênio, o que acontece é o seguinte. Vamos olhar a estrutura dessas duas moléculas com mais calma. A trimetilamina, eu estou vendo aqui um par de elétrons livre e uma carga negativa, um foco de carga negativa.
Na molécula do cloreto de hidrogênio, essa ligação ela é polarizada na direção do átomo de cloro. O cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio, então esse par de elétrons está polarizado na direção dele. Então, numa molécula de cloreto de hidrogênio, eu tenho um foco de carga positiva e um foco de carga negativa. E aqui uma ligação de um átomo do primeiro período com um átomo do terceiro período. Quando essa carga negativa se encontra com essa carga positiva, o que acontece é o seguinte: o nitrogênio usa esse par de elétrons para se conectar a esse átomo de hidrogênio, ao mesmo tempo que essa ligação hidrogênio-cloro se rompe. Forma-se o íon cloreto, ao mesmo tempo que o nitrogênio usa o seu par de elétrons livre. Está vendo aqui essa nova ligação? Essa nova ligação é esse par de elétrons livre que foi utilizado para se conectar a esse átomo de hidrogênio que veio da molécula de HCl. Essa é uma reação exotérmica, é uma reação que libera uma grande quantidade de energia e forma esse composto que você está vendo aqui, ó. Um sal orgânico, um negócio que a gente chama de cloridrato de trimetilamônio. Quando o composto nitrogenado está fazendo 3 ligações e tem um par de elétrons livre, a nomenclatura é amina. Quando o nitrogênio está fazendo 4 ligações e, portanto, adquire uma carga formal positiva, isso daqui a gente chama de amônio. Então, essa é a diferença da nomenclatura amina para a nomenclatura amônia, o número de ligações que o átomo de nitrogênio do composto orgânico está fazendo. Ao contrário do que a gente viu com o álcool, quando o álcool reagia com HCl, o íon cloreto acabava atacando a molécula orgânica numa próxima etapa. Ao contrário do que a gente viu antes, quando essa reação ocorre com aminas, isso daqui agora forma um composto neutro, forma um sal de amônio. Nesse caso aqui, como eu já disse, o cloridrato de trimetilamônio. Esses sais, muitas vezes ao contrário das aminas, mesmo que aqui tenha cadeias carbônicas longas, ou seja, se aqui fosse um grupo terc-butil, 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 eu iria conseguir reagir com HCl, iria formar aqui um sal de amônio com todos os grupos terc-butil, e mesmo assim esse sal com cadeia carbônica longa iria continuar sendo solúvel em água. Enquanto as aminas neutras de cadeias carbônicas grandes normalmente não são solúveis em água, isso não vale para os sais de amônio. Os sais de amônio formam esses cristais, esse sal que você está vendo aqui, que tem uma solubilidade em água muito boa. Isso por conta do foco de carga negativa e carga positiva que existe nesses sais orgânicos. Isso daqui não é muito diferente do que você já viu em química geral. Na química geral você conversou muito sobre sais inorgânicos. Aqui era um Na+, lembra? Na+, Cl- formava um cristal. Agora, ao invés do Na+, eu tenho um composto orgânico com carga positiva. Um íon amônio, nesse caso aqui um íon trimetilamônio com carga positiva, formando aí uma rede cristalina com os íons cloreto para dar origem a esse composto que você está vendo aqui. Então, as aminas, toda vez que elas entram em contato com ácido, elas formam os sais de amônio, igual você está vendo aqui, ó. Isso vale a pena. Mesmo que aqui forme um foco de carga positiva, o nitrogênio não é tão eletronegativo para ficar incomodado com essa carga positiva igual o átomo de oxigênio. Um átomo de oxigênio com carga positiva, nós vimos lá atrás que ele vai dando um jeito até perder essa carga positiva. O nitrogênio não, ele acomoda essa carga positiva sem muitos problemas, além de eu ter uma outra vantagem aqui. Eu troquei uma ligação de períodos mais distintos, mais longe da tabela periódica, por uma ligação de períodos mais próximos. E a interação eletrostática aqui ajudou a criar um composto termodinamicamente muito mais estável aqui do que eu tinha aqui no começo dessa reação. Então, olha outro exemplo, propanamina. Propanamina, essa amina neutra, tem um grupo propil conectado ao nitrogênio e 2 átomos de hidrogênio. Quando eu misturo propanamina no laboratório com uma solução de ácido clorídrico, o que acontece é o seguinte, mesma história. O nitrogênio usa o par de elétrons livres para se acoplar ao hidrogênio que veio do ácido, quebrando a ligação hidrogênio-cloro. Quando essa ligação se quebra, o par de elétrons dessa ligação vai na direção do átomo de cloro, formando o íon cloreto, ao mesmo tempo que o nitrogênio usa o seu par de elétrons livres para fazer uma ligação nova nitrogênio-hidrogênio. Isso faz aparecer uma carga positiva e uma carga negativa. Esses dois interagem, formando o cloridrato de propanamônio. Olha a diferença, aqui eu tinha propanamina, aqui eu tenho cloridrato de propanamônio. Enquanto aqui a propanamina já começa a oferecer alguma resistência para se solubilizar em água,
O cloridrato de propanamônio já é um sal de amônio muito solúvel em água, que se solubiliza em água de maneira muito fácil. Uma vez isolado, então, esse sal, vamos ver o que acontece se eu colocar um sal de amônio em meio básico. Agora, se eu isolei, então, esse cristal, estou com ele separado, e eu coloco ele numa solução de hidróxido de sódio, ou seja, de soda cáustica, o que acontece é o seguinte. Imediatamente, quando esses dois entram em contato, quando um sal de amônio entra em contato com uma base muito forte, a base usa um dos seus pares de elétrons para remover um dos hidrogênios do sal de amônio, formando inicialmente uma molécula de água. Ao mesmo tempo que essa ligação nitrogênio-hidrogênio se rompe, o par de elétrons vai na direção do nitrogênio, restaurando a amina neutra e formando a molécula de água. Como a carga negativa daqui desaparece, porque surge uma molécula de água, o íon de sódio se afasta dessa carga negativa e vai agora interagir com essa carga positiva. Outro subproduto dessa reação é a formação de cloreto de sódio, sal de cozinha. Então, quando uma amina neutra reage com o ácido, você forma um sal de amônio. Mas um sal de amônio em contato com uma base, você restaura a amina neutra, formando a molécula de água e um sal inorgânico. Isso aqui valeu a pena porque eu tirei essa carga negativa localizada em cima de um átomo pequeno e formei um sistema neutro. Eu tirei a carga positiva e a carga negativa e agora essas duas moléculas voltam a ficar neutras. Então, isso, nesse caso aqui, isso vale a pena. Agora é estranho eu te ensinar primeiro a fazer um sal de amônio e agora eu te ensinar a desfazer. Para que alguém iria querer fazer isso no laboratório? Que sentido faz alguém primeiro pegar uma amina neutra, colocar em contato com ácido e formar um sal? Depois essa pessoa vai no laboratório, mistura esse sal orgânico, esse sal de amônio, com uma base e volta a ter a amina neutra, que é exatamente igual à amina que eu tinha no começo. A princípio isso pode não fazer sentido, mas vamos continuar analisando aqui outros exemplos e estudar isso daqui um pouco mais a fundo. Alguns exemplos industriais de onde é utilizada essa reação de aminas com ácido é, por exemplo, na fabricação de medicamentos. Vários medicamentos são comercializados na forma de cloridrato. Se você entrar no Google e digitar cloridrato D, você vai ver que ele já preenche um monte de estruturas. Se você quiser dar uma pesquisada, você vai ver que o que essas moléculas têm em comum é que todas elas são aminas. Então, quando na indústria é sintetizado esse composto aqui, por exemplo, a bupropiona, antes de ser comercializado, a bupropiona vai reagir com HCl. Eu tenho aqui uma amina secundária, estão vendo? Ligada a um carbono e outro. Olha essa parte aqui, ó. Essa parte aqui veio de uma molécula de terquibutilamina, que você viu no começo dessa aula, o reagente utilizado para montar essa parte da estrutura. Uma vez sintetizado isso, quando eu coloco essa molécula para reagir com HCl, o nitrogênio usa esse par de elétrons para se conectar a esse hidrogênio, formando aqui uma ligação nitrogênio-hidrogênio, dando uma carga positiva para o nitrogênio. Forma-se um cloreto, que interage aqui por interação eletrostática, e eu tenho cloridrato de bupropiona, que é um antidepressivo. Depois você dá uma olhada na internet, as indicações, as aplicações desse composto. Agora, para que fazer isso? Por que comercializar o medicamento na forma de cloridrato? Estão vendo aqui na capa do medicamento? Por que eles são comercializados assim? Primeiro, porque se você dá esse composto assim para o paciente, na hora que essa molécula entrar em contato com a HCl que está no estômago do paciente, essa reação vai acontecer lá no estômago do paciente. Só que muitas dessas reações, como eu já disse, elas são violentamente exotérmicas. Então isso vai criar um problema grande para o paciente. E além disso, ainda tem um outro detalhe. Essa molécula aqui, ó, do jeito que ela está, ela é menos solúvel em água. Aqui nós já temos um composto com uma solubilidade em água muito boa. Então, administrar o medicamento na forma de cloridrato vai aumentar a biodisponibilidade, ele vai se espalhar no organismo de maneira mais fácil. Então, existem duas boas razões para você, antes de disponibilizar o medicamento, fazer essa última reação que transforma a amina neutra num cloridrato. Outro exemplo aqui, essa é a sibutramina. A sibutramina tem uma amina terciária. Quando essa amina terciária entra em contato com o ácido clorídrico, o par de elétrons do nitrogênio captura esse hidrogênio do ácido, formando a carga positiva. Forma-se simultaneamente o cloreto, que interage aqui por interação eletrostática, formando um sal. Esse sal é o cloridrato de sibutramina.
Já esse medicamento aqui é indicado para terapia com parte do programa de gerenciamento de peso, além de um monte de outras indicações, não só essa que eu coloquei aqui. Mas o objetivo agora é que você entenda por que essa reação tem que ser feita antes de comercializar o medicamento que tenha uma amina na sua estrutura. Agora, é possível utilizar esses conceitos que nós estamos discutindo até agora para separar compostos orgânicos? Eu consigo separar misturas utilizando essas reações ácido-base? Dois compostos no laboratório que se dissolvem muito bem entre si são a anilina e o tolueno. A anilina é um líquido amarelo e o tolueno é um líquido incolor, com aspecto meio oleoso. Quando você mistura esses dois, eles se dissolvem muito bem, eles interagem muito bem um com o outro, por causa dessa cadeia carbônica e dessa, dipolo induzido, como você já sabe. E aí quando você olha para essa mistura, você pensa, agora eu nunca mais vou conseguir separar uma substância da outra. A princípio você olha e pensa que não dá mais para separar a anilina de tolueno, porque forma uma fase única, um sistema homogêneo único, onde moléculas de anilina interagem muito bem com o tolueno, e a princípio você imagina que não vai ser possível separar uma da outra. Quando você adiciona água nessa mistura de anilina e tolueno, também não adianta. A água não interage com a anilina, a água não interage com o tolueno, por causa dessa cadeia carbônica de 6 átomos de carbono que você está vendo aqui. Nós já discutimos sobre isso. Então o que acaba acontecendo é que se você adicionar água à mistura anilina e tolueno, forma-se uma fase de água pela parte de baixo, uma fase aquosa, e uma fase orgânica pela parte de cima. E aí se você adiciona um solvente, por exemplo, apolar, hexano, ou uma mistura de hidrocarbonetos apolares, que nem é o éter de petróleo. Éter de petróleo é um solvente apolar muito utilizado no laboratório. Se você coloca um solvente apolar, o solvente apolar interage muito bem com a anilina, interage muito bem com o tolueno, e aí você termina com uma fase única de éter de petróleo, ou seja, de hexano, misturado com anilina e tolueno. Então, se não dá para adicionar um solvente polar, se não dá para adicionar um solvente apolar, como que eu vou fazer? Os dois se misturam entre si. Os dois são insolúveis em água fria, mas os dois são solúveis em éter de petróleo ou em qualquer outro solvente apolar. Então, quando você tenta fazer isso no laboratório, o que acontece é o que você está vendo aqui. Forma-se na parte de cima uma fase orgânica. Aqui tem o éter de petróleo, o solvente apolar, onde eu tenho aqui dentro a anilina e tolueno. Eles estão aqui, nessa fase. Quando eu adiciono água aqui dentro, a água vem direto aqui para baixo e nenhuma molécula dessas duas vem para cá. Eu não tenho nada aqui na fase aquosa. A anilina não interage com a água e o tolueno também não interage com a água. Mas então tem que pensar um jeito. Será que não tem um jeito de fazer só, por exemplo, as moléculas de anilina saírem daqui de cima e vir aqui para a fase de baixo, seletivamente só ela? Será que eu não posso fazer as moléculas de anilina migrarem, somente elas, da fase de cima para a fase de baixo? Será que eu não tenho como fazer isso daqui ganhar mais afinidade pela água do que a anilina neutra? Isso é possível sim. Como? Se essa água estiver acidificada com ácido clorídrico, agora a gente já vai ter um outro detalhe. Quando essa água acidificada entrar em contato aqui com essa fase orgânica e o ácido entrar em contato com a anilina, lembra o que acontece? Aminas em meio ácido, você forma cloridratos. E os cloridratos, os sais de amônio, têm uma solubilidade em água muito grande. Então, à medida que vão se formando os sais de amônio, eles saem da fase orgânica e migram para a fase aquosa. Molécula por molécula de anilina vai descendo da fase orgânica para a fase aquosa, e eu vou ficando aqui só com o éter de petróleo, o solvente apolar, e as moléculas de tolueno aqui nessa parte de cima. Então, se eu recolher essa fase orgânica aqui, evaporar o éter de petróleo, que tem uma temperatura de ebulição mais baixa que a do tolueno, que é da ordem de 110 graus, eu fico com o tolueno puro. Eu consigo separar o tolueno da anilina. Enquanto aqui embaixo, na fase aquosa, eu tenho dissolvido aqui dentro o cloridrato de anilínio. Mas e se eu quiser anilina neutra? Como que eu faço para tirar a anilina daqui dessa fase aquosa? Aí a gente vai fazer o seguinte, nós vamos adicionar aí dentro uma solução de soda cáustica, de NaOH, porque o íon H- vai reagir com esse sal, vai remover um hidrogênio para voltar a formar aqui o grupo NH2 neutro.
À medida que essa reação vai acontecendo, começam a se formar pequenas bolhas de anilina que não se dissolvem na água, elas vão subindo, e vão formando uma fase aqui por cima, uma fase amarelada. Se você pegar uma pipeta Pasteur e recolher aqui em cima, você vai descobrir que é a anilina neutra que vai se formando conforme você vai adicionando a soda cáustica. Então recolho isso, eu descubro que aqui em cima então está a anilina neutra recuperada de volta. Eu consigo separar os dois compostos orgânicos, o tolueno e a anilina. Além disso, aqui na água vai ficando as moléculas de NaCl, como nós já discutimos, vai se formando também simultaneamente o sal inorgânico. Agora vamos só aprofundar um pouco mais nessa questão de basicidade das aminas. Vamos pensar o seguinte: será que todos os átomos de nitrogênio são igualmente básicos? Ou seja, será que todos os átomos de nitrogênio têm a mesma tendência a reagir com o ácido? Ou será que alguns grupamentos nitrogenados são mais básicos do que outros? Ou seja, será que alguns grupamentos nitrogenados reagem com o ácido de maneira mais rápida, mais fácil do que outra? A resposta é sim. Vamos começar primeiro analisando aminas alifáticas. Se eu misturar esse composto aqui numa quantidade equimolar, ou seja, numa proporção uma dessa para uma dessa, o que vai acontecer é que somente o grupo amina mais reativo vai formar um sal de amônio. Ou esse sal de amônio se forma no nitrogênio de baixo, uma amina secundária, ou ele se forma no nitrogênio de cima, na amina primária. E agora, onde vai se formar um sal de amônio preferencialmente? Em cima ou embaixo? Vamos comparar a ordem da basicidade de aminas alifáticas em fase gasosa. Eu digo aqui em fase gasosa porque o solvente pode alterar essa ordem, mas nós não vamos discutir nesse nível de profundidade. Nós vamos imaginar, então, em fase gasosa, qual dos dois nitrogênios aqui seria mais predisposto a reagir com o ácido. Estou comparando então aqui a amônia com uma amina primária, com a amina secundária e uma amina terciária. Pessoal, nós já sabemos que cadeias carbônicas são doadoras de densidade eletrônica por hiperconjugação. Isso quer dizer que quando eu tenho uma cadeia carbônica aqui, essa cadeia carbônica pode levar densidade eletrônica, ou seja, mandar elétrons na direção do átomo de nitrogênio. Quando essa cadeia carbônica manda densidade eletrônica para cá, eu tenho elétrons vindo na direção de um par de elétrons. Isso começa a fazer esse par de elétrons ficar mais instável, mais reativo e mais predisposto a capturar um átomo de hidrogênio. Agora, olha essa amina aqui. Numa amina secundária, eu já tenho duas cadeias carbônicas mandando densidade eletrônica e aumentando a instabilidade desse par de elétrons. Quando cadeias carbônicas fazem esse fenômeno chamado de hiperconjugação, esse par de elétrons tende a sair daqui para fazer uma ligação, porque se ele fazer uma ligação, ele se afasta dessas cadeias carbônicas que estão mandando densidade eletrônica aqui para ele. Por fim, olha uma amina terciária. Eu tenho hiperconjugação vindo de todas as três direções, deixando esse par de elétrons cada vez mais instável. Então aqui, eu tenho um par de elétrons que recebe mais hiperconjugação, que recebe mais doação de densidade eletrônica, e, portanto, fica mais predisposto a ir lá e se conectar a um átomo de hidrogênio. O que não acontece aqui. Aqui eu tenho um par de elétrons que está muito mais bem acomodado. Eu não tenho ninguém mandando densidade eletrônica para ele, deixando ele mais reativo. A conclusão é que conforme eu vou nessa direção aqui para a esquerda, a amina vai ficando mais básica. Aminas terciárias são mais básicas do que secundárias, que são mais básicas do que primárias, que são mais básicas do que a amônia. Ou seja, vamos voltar aqui nesse exemplo. Quando eu comparo aqui esses dois, eu estou vendo que aqui em cima eu tenho uma amina primária e aqui uma amina secundária. Então aqui eu só tenho doação de densidade eletrônica de uma cadeia carbônica. Aqui eu tenho doação de densidade eletrônica por uma cadeia carbônica, duas cadeias carbônicas. Esse par de elétrons é mais reativo e, portanto, ele acaba protonando, formando um sal de amônio primeiro. Aminas secundárias, quando eu comparo, são mais básicas do que aminas primárias, o que explica por que a formação de cloridrato nessa molécula se dá pela parte de baixo, pela amina secundária. E a hibridização do nitrogênio, como ele influencia na basicidade dessas aminas? Eu tenho aqui um grupo NH2 de uma amina primária, um nitrogênio que faz 3 ligações.
Um nitrogênio que faz uma dupla, uma imina, e aqui uma nitrila, um nitrogênio que faz uma tripla. Se aqui eu tenho um nitrogênio que só faz ligações simples, esse daqui é um nitrogênio hibridizado em sp3. Um nitrogênio que faz uma dupla é um nitrogênio hibridizado em sp2. Um nitrogênio que faz uma tripla é um nitrogênio hibridizado em sp. Então vamos comparar a basicidade desses nitrogênios em função da hibridização do átomo de nitrogênio. Está aqui uma amina, então, que tem hibridização sp3, uma imina, que tem hibridização sp2, e uma nitrila, que tem hibridização sp. Esse par de elétrons, quando eu olho para esse, parece que eles estão do mesmo jeito, igualmente em cima de um átomo de nitrogênio. Mas essa representação não mostra claramente como que esse par de elétrons está circulando ao redor desse átomo de nitrogênio. Eu não posso esquecer da hibridização diferente que existe nesses átomos de nitrogênio. Quando eu falo em hibridização, eu quero dizer que esse nitrogênio aqui, ó, os orbitais em que esses pares de elétrons estão, incluindo o par de elétrons livre, esses orbitais têm 75% de caráter P e 25% de caráter S. Já aqui eu tenho um caráter P menor, estão vendo? Ó? Aqui agora eu já vou ter aproximadamente 33% de caráter S e 66% de caráter P. Aqui agora eu já vou ter 50% de caráter S e 50% de caráter P. O que quer dizer essa questão de caráter P e caráter S? É o seguinte, olha a diferença dos orbitais em que esses pares de elétrons estão. 75% desse orbital lembra um orbital P. Então olha como ele é alongado, como ele lembra um orbital P. Estão vendo? Aqui, ó, 50% lembra um orbital S, que é esférico. Olha como já começa a lembrar mais uma esfera. Olha como esse par de elétrons está mais perto do núcleo do átomo de nitrogênio. Já aqui, olha como esse par de elétrons está mais longe do núcleo do átomo de nitrogênio. Pessoal, como esse par de elétrons se afasta mais do núcleo, ele fica mais disponível para capturar um átomo de hidrogênio. Aqui ele fica menos e aqui ele fica menos ainda. A conclusão que eu chego aqui é a seguinte: o aumento da basicidade ocorre nessa direção. Nitrogênios sp3 são mais básicos do que nitrogênios sp2, que são mais básicos do que nitrogênio sp. Quanto maior o caráter P, mais disponível o par de elétrons vai ser e mais básico ele se torna. Quanto maior o caráter S, menos básico ele vai ser e menos disponível ele se torna. Então, voltando a essa molécula, se eu colocar uma proporção uma dessa para uma dessa, esse é o nitrogênio sp3, esse é sp2, esse é sp. Nós acabamos de ver que o nitrogênio sp3, mesmo que isso seja uma amina primária, é o par de elétrons mais básico, que se afasta mais do núcleo, portanto ele captura o hidrogênio mais fácil para formar o cloridrato nessa ponta da molécula e não nessas outras que você está vendo aqui. E as aminas aromáticas? Então aqui eu tenho uma amina alifática, está vizinho a um carbono sp3, mas aqui eu tenho a amina aromática, está vizinho a um anel aromático. Se eu colocar essa molécula na proporção 1 para 1, qual desses dois captura o hidrogênio para formar o cloridrato? A gente não pode esquecer que as aminas aromáticas têm um par de elétrons livre vizinho ao anel aromático. Um par de elétrons vizinho ao orbital P de uma dupla pode sofrer o que a gente chama de ressonância, o que você já sabe. Esse par de elétrons pode formar uma dupla com esse carbono, ao mesmo tempo que essa dupla se quebra e vai para o carbono da posição orto, formando aqui uma dupla carbono-nitrogênio, uma carga positiva no nitrogênio e uma carga negativa nesse carbono. Mas agora esse par de elétrons está separado por uma ligação simples de outra dupla, orbitais P de novo. Esse par de elétrons pode formar uma dupla com o carbono meta, ao mesmo tempo que essa ligação π se rompe e vai para o carbono que está na posição para, que de novo está separado de uma simples de outra ligação dupla, par orbitais P. Isso quer dizer que esse par de elétrons pode formar uma dupla agora nessa posição, ao mesmo tempo que essa ligação π se rompe e vai para o outro carbono que está na outra posição orto. Do mesmo jeito, esse par de elétrons está separado por uma simples de outra ligação dupla, orbitais P sobrepostos. Isso quer dizer que eu posso restabelecer uma dupla aqui, o par de elétrons volta para o nitrogênio e eu tenho, na verdade, uma distribuição de carga.
O nitrogênio fica positivo por causa da ressonância com o anel aromático que espalha carga negativa nos carbonos orto e para da molécula. Então, se o par de elétrons de uma amina aromática está ocupado fazendo ressonância, olha, em grande parte das estruturas dos contribuintes de ressonância, o par de elétrons livre não está disponível para sofrer uma reação química, ele não está disponível para capturar um hidrogênio. Isso quer dizer que entre uma amina aromática e uma amina alifática, esse par de elétrons está constantemente aqui. Esse não, esse está ocupado fazendo ressonância aqui no anel aromático, está menos disponível. Então, entre um par de elétrons disponível e um não disponível, a protonação ocorre de novo por essa amina alifática. As aminas aromáticas costumam ser muito menos básicas do que as aminas alifáticas, o que explica por que a protonação ocorre preferencialmente por essa região da molécula e não por essa daqui. Do mesmo jeito que nós vimos que as aminas então podem atuar como base, ou seja, o par de elétrons das aminas pode capturar um hidrogênio positivo, quando uma molécula não tiver um hidrogênio ácido, mas tiver um carbono positivo ligado a um bom grupo abandonador, as aminas também podem atuar como nucleófilos. Dá para você preparar aminas no laboratório, por exemplo, usando essa reação que nós vamos discutir aqui agora. Por causa da reatividade desse par de elétrons que existe aqui, tanto na amônia como nos derivados, nas aminas, os compostos orgânicos nitrogenados. Quando no laboratório você mistura bromopropano, que é esse líquido incolor aqui, com amônia, uma solução de amônia, o que acontece é que esse par de elétrons, nós vamos discutir isso, acaba sendo utilizado para atacar aqui o carbono 1 e formar aqui esse composto, a propanamina. Esse é um dos produtos formados nessa reação. Isso daqui é uma amina primária. Seria uma boa técnica para formar a amina primária se junto com esse composto não aparecesse todos esses outros compostos também. Quando você mistura bromopropano com amônia, esse aqui é formado, a amina primária é formado, mas forma-se também a dipropilamina, a tripropilamina. Esse sal de amônio aqui, tetrapropilamônio, bromidrato de tetrapropilamônio, além de formar o íon amônio. Todos esses compostos aparecem simultaneamente à produção desse daqui. Aparece a amina primária, a secundária, a terciária e o sal de amônio quaternário. Por que isso acontece? Não tem um jeito de eu obter, por exemplo, só essa amina primária aqui, de eu parar a reação nesse ponto onde nós estamos vendo aqui? Bom, vamos entender o que está acontecendo. Então, como nós já discutimos, a amônia tem um par de elétrons livre, carga negativa, muito predisposto a atacar a carga positiva. Olha o que eu tenho aqui, um carbono positivo. Eu não tenho hidrogênios ácidos, mas eu tenho um carbono positivo ligado a um bom grupo abandonador. A amônia vai acabar usando esse par de elétrons para se ligar ao carbono 1, ao mesmo tempo que do outro lado o bromo sai como grupo abandonador para formar inicialmente esse sal de amônio. Aqui é um nitrogênio com carga positiva, porque quando o par de elétrons do nitrogênio se acoplou ao carbono 1, ele ainda estava ligado aos 3 hidrogênios da amônia. Isso faz aparecer a nova ligação nitrogênio-carbono 1, ao mesmo tempo que essa ligação se rompe, o par de elétrons vai na direção do bromo, formando o íon brometo. Como na solução que você está trabalhando tem outras moléculas de amônia, pode ocorrer um equilíbrio à parte. Moléculas de amônia podem remover esse hidrogênio extra que tem aqui nesse íon para formar uma molécula de propanamina neutra e um íon amônio. E está aqui a nossa amina primária. Essa seria uma forma muito boa de obter a amina primária se não fosse por um detalhe. Se você não trabalhar com um excesso muito grande de amônia, pode ocorrer o que a gente chama de alquilação múltipla. Que excesso de amônia é esse que nós estamos falando? Para essa reação produzir exclusivamente uma amina primária no laboratório, foi descoberto experimentalmente que você tem que usar um excesso de 70 para 1. Para cada 70 moléculas de amônia, eu tenho que ter uma molécula de bromopropano. Se esse excesso absurdo que você está vendo aqui não for respeitado, o que começa a acontecer? Aliás, para que eu preciso ter esse excesso? Uma vez que você está aqui entupido de moléculas de amônia, a probabilidade de uma molécula de amônia atacar aqui e formar uma outra molécula de propanamina é muito grande, é muito alta.
Agora, se eu não tiver grande quantidade de moléculas de amônia aqui, e formou-se a primeira molécula de propilamina, essa amina primária, tem um par de elétrons livre que é nucleofílico também. Isso daqui é uma carga negativa. Isso daqui é uma carga positiva. Então, essa molécula pode usar esse par de elétrons para se acoplar aqui, formando aqui uma nova ligação nitrogênio-carbono. Tá vendo? Ó? Essa molécula que já tinha uma cadeia carbônica, agora se acopla outra cadeia carbônica, fazendo aparecer aqui duas cadeias carbônicas. Inicialmente, como os dois hidrogênios ainda estão aqui, eles terminam aqui, dando para o nitrogênio a carga positiva, formando um sal de amônio. Uma molécula de amônia pode estabelecer um outro equilíbrio onde ela remove esse hidrogênio extra, fazendo aparecer essa amina secundária. Mas, de novo, se eu não tenho excesso de amônia, conforme essas aminas vão aparecendo, aqui eu tenho de novo um par de elétrons livre, carga negativa, carga positiva. Mais uma vez pode acontecer aqui uma terceira alquilação. O nitrogênio se acopla a esse carbono 1, formando aqui uma nova ligação nitrogênio-carbono, e uma terceira cadeia carbônica se acopla a esse nitrogênio, inicialmente aparecendo um sal de amônio. As moléculas de amina podem remover esse hidrogênio extra, formando aqui a tripropilamina, uma amina terciária. Do mesmo jeito, uma vez formada essa molécula, essa amina terciária, eu tenho aqui um par de elétrons livre, carga negativa, carga positiva. Pode ocorrer um quarto ataque, formando agora um sal de amônio. Esse sal de amônio acaba ficando nesse formato, já que eu não tenho hidrogênios aqui para ser removido. Então, para evitar esse monte de alquilação múltipla paralela, não tem jeito. Eu tenho que ter muita amônia no meio reacional para garantir que nenhuma dessas aminas se encontre com a molécula de bromopropano, para que essas alquilações paralelas aconteçam. Então, no laboratório, isso até é possível. Está vendo aqui esse aminoácido? Ele pode ser sintetizado a partir de uma mistura desse aleto de alquila com amônia, mas um excesso de 70 dessa para uma dessa, para impedir a alquilação múltipla. O que acontece é que, se eu respeito essa estequiometria, eu formo esse composto aqui. E como essas reações são SN2, todas elas, repara aqui, a configuração do bromo estava para trás, o nitrogênio acaba apontado para frente. A reação ocorre com inversão da configuração. Agora, do mesmo jeito, olha esse outro exemplo aqui, pessoal. Se eu tiver um aleto de alquila, e esse aleto de alquila entrar em contato com excesso de amônia, mais uma vez eu consigo formar uma amina primária. Mas se isso daqui não for respeitado, cuidado que ocorre alquilação múltipla. Olha um exemplo aqui de laboratório. Esse composto aqui, esse aleto de alquila, se tratado com grande excesso, 70 para 1 de amônia, eu consigo formar essa cadeia carbônica aqui, uma amina primária. Um grupo NH2 ligado a um grupo etil e um anel aromático. Esse esqueleto carbônico aqui, biologicamente, é muito importante. Ele é o precursor de estimulantes, como adrenalina, dopamina, e moléculas que têm uma atividade biológica muito forte, como mescalina e outros. Se o excesso for respeitado, eu termino com uma amina primária. Se o excesso não for respeitado, uma molécula dessa acaba encontrando com outra dessa dentro do frasco de reação. E eu termino com uma dialquilação. Eu produzo uma amina secundária. Estão vendo? Essa cadeia carbônica aqui acaba de um lado e do outro, porque uma molécula de amina primária atacou outra molécula dessa, dando origem a esse segundo grupamento. Como eu ainda tenho par de elétrons aqui, se eu não respeitar o excesso de amônia, eu termino com uma terceira cadeia carbônica acoplada, uma amina terciária. Como eu ainda tenho par de elétrons aqui, se eu não tiver excesso de amônia, eu ainda formo esse quarto composto, um sal de amônia quaternário. Essa é uma reação que, em termos de prática de laboratório, é ruim. Normalmente, esse excesso de amônia acaba causando problemas paralelos. Nem todas as moléculas conseguem fazer uma reação tranquila num excesso tão grande de amônia, 70 para 1. Então, essa é uma técnica que, em termos de síntese, não é tão útil, mas serve para a gente entender a reatividade das aminas, serve para a gente entender a reatividade dos compostos nitrogenados. Nós vamos descobrir no próximo vídeo que hoje em dia nós utilizamos técnicas muito mais adequadas para sintetizar aminas primárias. Então, por enquanto, você vai começar a ler a aula 11 da apostila.
vai ler e resolver na parte 1 todos os exercícios de 1 a 21 e já vai começar a parte 2 da aula 11, resolvendo os exercícios 1 e 2. E o material complementar é o Solomos volume 2, disponível no site da biblioteca.